E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre os malvados professores de história que doutrinam seus alunos em sala de aula. Sim, eu sou um deles. Cola comigo. Bom, deixa eu só colocar o rolê aqui. Colocar o meu... Da onde surgiu esse assunto? Provavelmente você já ouviu falar. Eu vi uma postagem que é essa daqui, ó, do História no Pente. Ó, ela diz o seguinte, tá ao contrário aí, né? Seu professor de história aqui em cima, na parte mais preta, te enganou a vida toda. Agora compre meu curso ou livro por apenas R$100 que eu te mostrarei a verdade que eu não mostrei. Aí tá lá, né, uma zoeira. A armadilha de ratos, olha o queijo. E a armadilha de humanos, né? Olha, um vídeo mostrando que meu professor de história me enganou a vida toda. Cara, se você acha que o professor de história engana aluno, esse vídeo é pra você. Ai, meu Deus, eu preciso rir porque é só assim. Bom, galera, como eu começo? Vamos fazer assim. Hoje é quarta-feira, dia 13. Amanhã, quinta-feira, dia 14, eu tenho aula. Dia de quarta eu não tenho aula. Minha aula é segunda e quinta, né? E aí eu tenho sexto, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio. Tem todas as turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Eu dou aula de história, filosofia, sociologia e as novas disciplinas que estão dentro desse novo ensino médio, itinerários formativos, por exemplo. Amanhã eu vou ter o sexto ano, o sétimo, o oitavo, o nono ano e a primeira série do ensino médio. Deixa eu te mostrar só o que eu vou trabalhar amanhã. Bom, no sexto ano a gente vai trabalhar o Reino dos Francos. Eu anotei aqui para mim não perder, tá? Tá anotado aqui. Então, no sexto ano, eu vou trabalhar com eles o Reino dos Francos. Nós trabalharemos porque eu não dou aula sozinho, né? O Império Carolíngio, a gente vai falar sobre as invasões vikings, a gente vai falar sobre a configuração do feudalismo, o que é o feudalismo, o que eram os feudos, como era a organização do feudo. Isso aí em uma aula de 50 minutos. E eu preciso fazer chamada, chamar atenção, ameaçar de jogar para fora, porque o aluno bagunça, né, muitas das vezes. Então, sem contar que tem atividade para a gente fazer na aula, corrigir tarefa. Então, contando o tempo, provavelmente eu não vou conseguir trabalhar esse assunto amanhã. Provavelmente eu vou ficar só em um assunto, porque eu atraso todo o conteúdo, porque eu não gosto de simplificar. Não tem como simplificar a história para mim. Não é simples assim. A história é isso. Não, eu não consigo trabalhar assim. Então, amanhã, se tudo der certo, a gente trabalha todos esses assuntos. Não vai dar, eu já sei, mas tentaremos. Contando o tempo de aula, digamos que eu terei, né, com todos os prós e contras, 30 minutos de aula, contando com a chamada, todos os barabara bereberê. No sétimo ano, eu vou estar falando sobre a União Ibérica, que acontece lá na Península Ibérica, né, um momento que Portugal e Espanha se juntam sobre um único rei. Vou falar sobre as invasões holandesas aqui no Brasil. Depois eu vou falar sobre a configuração do engenho de açúcar, sobre o senhor de engenho, sobre a sua família, sobre a organização dentro do período do Brasil açucareiro, e ainda vou ter que falar sobre a escravidão na colônia, em uma aula de 45 minutos, de 50 minutos, contando com aquelas mesmas coisas, fazer chamada, corrigir tarefa, comentar atividade, mandar aluno para fora. Mandar para fora eu espero que não, mas chamar atenção muitas das vezes. No oitavo ano, a gente está trabalhando sobre segunda revolução industrial. Eu vou ter que falar sobre a industrialização pelo mundo, a consolidação do capitalismo no século XIX. Eu vou ter que falar sobre a formação da luta dos trabalhadores, sindicalismo, tal. Vou ter que falar sobre imperialismo e partilha da África. Amanhã, em 2 aulas, isso aí eu consigo falar em 2 aulas. E no nono ano,
a gente está trabalhando o período de redemocratização, que é o período após a ditadura militar. Então a gente já falou sobre o governo José Sarney, Fernando Collor de Mello, e amanhã a gente vai falar sobre o governo de Itamar Franco, o Plano Real, a gente vai falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso e sobre as privatizações. E se der tudo certo, a gente chega até o governo Lula. Amanhã. Bom, e aí esse é o ensino fundamental. Amanhã também à tarde, até que eu dou aula de manhã e à tarde, tem o primeiro ano do ensino médio. A gente tem essa apostila que é os itinerários do novo ensino médio. A gente vai trabalhar sobre a questão de gênero, né? A questão de diversidade de gênero, a questão de um movimento em busca de diversidade, de ação política. A gente vai ter que falar da questão do voto, uma transição do voto dentro da história contemporânea. Tenho 2 aulas dessa disciplina. Ela é mais tranquila, tá? A gente consegue trabalhar bastante. Ainda tem as atividades e tal. E tem História e Estudos Avançados, que a gente vai ter que falar o seguinte, olha o nome do tópico. Documentos visuais da Revolução Francesa. Então a gente vai trabalhar amanhã imagens, né? Como as imagens, elas podem ser uma fonte de estudo de mentalidades, de costumes, de cultura. Como uma imagem representa um tempo histórico, né? Como a gente consegue e quais ferramentas a gente pode fazer uso para interpretar estas imagens, né? Então você vê, por exemplo, essa imagem aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Você vê essa imagem aqui. É Napoleão. E essa também é Napoleão. Então, por que o Napoleão ele é mostrado de 2 formas diferentes, né? O que estas 2 imagens podem nos trazer sobre Napoleão? E as 2 imagens falam sobre um mesmo momento, que é Napoleão cruzando os Alpes. Então, por que uma imagem mostra ele um pouco mais de boa e uma imagem mostra ele mais imponente, com seu cavalo empinando, né? Então, a gente vai aprender a analisar essas imagens e entender um contexto histórico a partir da iconografia. Amanhã, só isso a gente vai trabalhar, só isso, tá? Chega um momento que é tanta coisa que a gente trabalha que a gente até endoida, gente. Mas a questão é o seguinte... Então tá lá, né? O professor de história, ele esqueceu, ele não te falou, né? Não é que a gente esquece, é que a gente não fala porque a gente não quer. A gente nega o conteúdo pro aluno. A gente engana o aluno, a gente mente o aluno. E cara, alguém que fala isso ou nunca entrou numa escola, ou era um aluno péssimo que não entende como funciona uma escola, ou é alguém que não é professor e não entende como é a profissão professor, né? Porque, cara, é evidente que a gente vai deixar de falar certas coisas. Não tem como eu trabalhar, no pouco tempo que eu tenho, tudo isso que a apostila coloca para mim trabalhar. O professor de história é aquele que tem, e eu acho que grande parte das disciplinas tem que escolher o que trabalhar. A gente tem que fazer um recorte, não é assim. Eu vou trabalhar, sei lá, a segunda revolução industrial. Não tem como trabalhar todos os aspectos. A gente faz um cronograma, a gente coloca as principais características e evidentemente que vai ficar coisa sem falar. Tem um livro aqui que chama A Formação da Classe Operária Inglesa, né, de um historiador que chama Edward Thompson. E na apostila do 8º ano de Segunda Revolução Industrial nem toca o nome do Thompson, mas ele tem 3 livros só para falar sobre esse mesmo período que a gente está falando. Você acha que eu não queria estar falando sobre o Thompson? Então é evidente que a gente não vai falar sobre algumas coisas, não tem tempo. E não é porque eu não quero, que os professores não querem, não tem tempo, gente. E alguém que coloca nós como vilões, né, porque a gente escondeu o conhecimento, é alguém que não entende o que é ser professor de história. O que é ser professor de história na escola. É alguém que não entende. É alguém que não sabe do que está falando. E é evidente que essas pessoas, ao falarem isso, elas conseguem fazer uso da linguagem para fazer as pessoas acreditarem. Elas acreditam. Sem contar ainda que há a questão da doutrinação na escola. Cara, o que é uma doutrina? Vamos ver aqui no dicionário. Eu até separei aqui, ó. Doutrinar. Sinônimos de doutrinar: catequizar, evangelizar, pregar, né? Instituir. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. O sinônimo de doutrina é o fundamento, é a norma, é o preceito, o princípio, a regra, um sistema, né? Cara,
Você acha que a gente consegue fazer isso? Chegar no aluno e falar, você tem que pensar assim e é só assim que você pode pensar? Gente, não tem como você fazer isso. Simplesmente não tem como. O que é uma doutrinação? A religião. A religião, ela é uma doutrina. E ela impõe aquela doutrina nos seus fiéis. Você já viu um católico que não aceita os 10 mandamentos? Você já viu um muçulmano que não aceita o Alcorão? Então, para você aceitar uma religião, né, para você querer ser de uma religião, você precisa aceitar uma doutrina. Religião é doutrinação. O professor de história, ele está passando inúmeros conteúdos. Mas não é nem a questão do conteúdo. A gente passa uma forma de pensar a sociedade, e essa forma de pensar a sociedade vem sendo construída há muito tempo, que é o pensamento ocidental. A maioria dos nossos conteúdos são sobre a Europa. Sobre filosofia grega, sobre os reinos europeus, sobre o Império Romano. Meu Deus, eu fiquei dias e dias, quase um mês falando de Império Romano. E aí acabou o capítulo do Império Romano, era para mim falar sobre a China. Sabe quanto que tinha sobre China? Meia página. Por que a gente sempre fala muito de Europa, Revolução Francesa, Revolução Industrial, não sei o que, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a gente deixa de falar sobre muitas coisas, né? A própria escolha do material didático é uma escolha política, gente. E o professor de história não é aquele que escolhe o que vai trabalhar. Isso vem de cima. Isso vem do MEC, isso vem da burocracia, isso vem dos especialistas, dos técnicos. A gente simplesmente é contratado para dar a aula que vem na apostila. Como que eu vou doutrinar? Eu tenho que falar um negócio aqui e amanhã eu já estou falando outra coisa. O que seria uma doutrinação em história? Se eu fosse trabalhar, vamos pegar um conteúdo aqui, que eu vou trabalhar amanhã, quer ver? Vamos pegar aqui sobre privatizações. Fernando Henrique Cardoso e privatizações. Cara, eu vou falar amanhã sobre isso. Na segunda-feira eu já vou falar sobre outro governo. Para mim doutrinar os alunos a aceitarem as privatizações, eu iria ter que trabalhar isso o ano inteiro. Só isso. Então privatização é bom, é isso que tem que ser. Você acha que se eu chegar na turma e falar assim, alunos, nacionalismo é ruim, o Estado na economia é ruim, o certo é ser tudo privado. Pronto, vamos pular para outra coisa. Você acha que isso é doutrinar, gente? É sério, você acha que isso é doutrinar? E outra, o professor de história, ele é um humano, ele é uma pessoa. E ele não é neutro, não tem como a gente ser neutro trabalhando em sala de aula. A gente somos pessoas, nós temos posicionamentos. O que é o diferencial do historiador ou do professor de história que pode fazer uso do método? É aquilo. Então a gente vai estar falando sobre privatizações. Pessoal, olha o seguinte, há tendências econômicas e políticas que são a favor das privatizações. Há outras tendências econômicas e políticas que são contra as privatizações. Quem é contra as privatizações é por causa disso, disso e disso. Quem é a favor das privatizações é a favor por causa disso, disso e disso. Tá? Há tendências a favores que pagam para jornalistas matérias em jornais para falarem bem de privatizações. E a mesma coisa acontece com os outros grupos. Eu, Gustavo, sou contra. Eu, Gustavo, sou a favor. Eu posso me posicionar em sala a favor ou contra um contexto, uma época, uma ação. Eu posso, claro, eu sou humano. Só que, enquanto professor e historiador, eu tenho que trazer para os alunos a noção de que, olha, a história ela não é um bloco. Não é simplesmente dessa forma. Existem outras formas de analisar. Entende? Então a gente mostra que dentro da história há disputas narrativas. Olha, então as privatizações, tem gente que é contra, porque vai tal. Da mesma forma que tem gente que é a favor, porque tal. Então, eu, professor de história, tenho que trazer as visões para o aluno. E aí, conforme a gente está transitando, está caminhando no processo de conhecimento, chegando lá no final, ele vai ter a capacidade e as ferramentas de analisar os tempos por ele mesmo. Ele não vai precisar mais de mim. Eu mostrei para ele que a história não é um bloco. Igual muitas pessoas fazem no caso desse meme aí. Olha, eu vou te mostrar a verdade que o seu professor
não te ensinou. Isso é doutrinar. Você colocar que você é dono da verdade, né? Que alguém que também sabe a verdade negou para você e eu vou falar para você qual é a verdade. Isso é doutrinar, gente. Né? Você primeiro persegue uma classe, como o caso dos professores, diz que a escola ela não forneceu conhecimento, de que a escola é isso, que a escola é aquilo, que a educação é um lixo, não sei o quê. Né? Um processo político para desestabilizar, desestruturar a escola. Hoje, no caso, você desestabiliza a escola e vende curso de homeschooling, para os pais ensinarem os seus filhos em casa, né? E aí o que você faz, além de você falar que o professor de história doutrina, que o professor de história mente? Você legitima a falta de investimento em áreas de humanas, por exemplo, que isso é o ápice do governo do Bolsonaro. Desde quando ele começou, ele não está investindo mais nas universidades de humanas, por exemplo. Está cortando verba de pesquisadores. Então, quando você tem essas narrativas que legitimam essas ações, isso é um perigo. Não é a gente que vai trabalhar amanhã 25 conteúdos, que no outro dia vai ser mais 25. Então, quando você ouvir falar, cara, é sério, que professor de história doutrina e você concorda, eu sinto muito te dizer, você não está entendendo o que está acontecendo. Vem aqui comigo que eu vou te ensinar o que é um professor de história, qual que é a realidade do professor de história. Sem contar as milhares de provas que a gente faz, relatório, chamada e um monte de maluqueira, reunião pra lá, reunião pra cá. Pra mim, querer doutrinar adolescente, primeiro que história não é nem doutrina. O que é uma doutrina? É uma forma de pensamento, um segmento de regras e preceitos que você, para fazer parte de um movimento, precisa aceitá-los. De novo, faça a pergunta. Se você é católico, você já viu um católico que não aceita a Bíblia como uma certa verdade? Você já viu algum evangélico, algum religioso que não aceita as escrituras sagradas? É premissa da própria religião aceitar o que a escritura sagrada diz. Isso é uma doutrina. Que não tem como você aceitar algo diferente que não seja dali. Eu tenho aqui a Bíblia. Aí, ó. Sou católico, né? Mas eu não pratico, mas eu leio. Alguém que é praticante, que está sempre na igreja, você acha que ele consegue e ele está disposto a negar o que está escrito aqui? Eu sou católico, mas eu não acredito na Bíblia. É um preceito básico para ser católico, evangélico, aceitar a Bíblia, aceitar o Corão, aceitar qualquer coisa, qualquer escritura sagrada. E assim, isso é uma doutrina, gente, que você não consegue fugir desse aspecto. O professor de história não tem como fazer isso. Por quê? Porque a gente trabalha muito conteúdo, cara. Não tem como a gente fazer isso. Então, assim, eu sinto muito se você comprou esses cursinhos, tá? Se você tá pagando aí, por exemplo, o Brasil Paralelo, que quer trazer a verdade histórica para vocês. Esses caras, gente, são, como a gente pode se dizer, para não ser bloqueado, né? Mentirosos, são... como é aquela palavra? Deixa eu ver o sinônimo aqui, não sai não. Desonestos. Esses caras são desonestos, porque dentro da história não existe uma verdade absoluta. Existe sim algumas concordâncias de muitos historiadores sobre um tema, mas verdade absoluta não tem como isso aí. Porque a história ela é feita de divisões, ela é feita de fragmentos, ela é feita das fontes. O que diz as fontes? Quais as perguntas que o historiador faz para essas fontes? Né? Então, assim, a história ela é uma construção, não tem como você reconstituir um período histórico em totalidade, o que já impossibilita, de fato, você ter uma verdade absoluta em história. A verdade? Mas não absoluta. Não existe uma verdade que foi escondida de você, não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Bom, então é só um desabafo para isso aí, tamo junto, dá o like, joga o vídeo para frente se você gostar.